Bom dia, eu sou Igor, sou estudante egresso aqui do Progel e vou apresentar para vocês o trabalho A Pablo Vittar Arrasa Tanto e a Greg Quinn entrou para a história. A reversão de gênero gramatical como estratégia discursiva de identidades queer no X. Esse trabalho foi orientado pelo professor Irã Ferreira de Mello e é resultado da minha pesquisa de dissertação. Então, é, dentro do contexto de vivências, né, enquanto sujeito LGBT, eu percebi no nosso meio, né, a resistência e a resistência dos sujeitos LGBTs precisam ter durante a sua vida. E nisso a gente tem buscado a ressignificação de estereótipos, temos utilizado a linguagem como uma forma de resistência política, temos enfrentado as estruturas LGBT-fóbicas e buscado a autoafirmação como uma forma de representatividade, além, de ter múltiplas vivências em questões de disputa por reconhecimento. Nesse sentido, existe na nossa sociedade a possibilidade de vidas que fogem do padrão binário. E isso se manifesta também nos discursos. Então, a partir dessa luta da comunidade, nós conseguimos enxergar algumas vivências que rompem com os padrões convencionais que existem na nossa sociedade. E aí, a partir disso, a partir dessas manifestações no discurso, nós temos a reversão de gênero gramatical, que se trata de um fenômeno em que utilizamos pronomes, palavras ou marcas de gênero de maneira inversa à referência tradicional. Ou seja, temos aí o emprego do gênero feminino associados a sujeitos que se identificam enquanto masculinos e vice-versa. Aqui nessa pesquisa, nós focamos a reversão do gênero gramatical utilizada por homens gays no X como forma de resistência e de buscar uma reafirmação de identidade no seu dia a dia. Nesse sentido, o trabalho se trata de um estudo documental, que é orientado por uma abordagem crítico-reflexiva, em que buscamos articular os dados empíricos e as discussões teóricas, favorecendo a leitura crítica dos discursos que circulam nesse espaço virtual, que é o X, onde é o local onde reunimos os corpos, e o corpus de análise. A metodologia aconteceu da seguinte forma: primeiro foi feita a revisão da literatura, né, para fundamentação teórica. Em seguida, eu defini as categorias de análise, observei o fenômeno discursivo na rede X, organizei, interpretei e realizei as discussões dos enunciados que eu reuni de homens gays nessa plataforma. Para o referencial teórico, nós abordamos aqui na pesquisa o conceito de discurso enquanto uma prática social, é uma forma de agir e intervir na realidade, que não ocorre de maneira isolada, é uma ação que se vincula a outras atuações sociais dentro do cotidiano, e abordamos também o gênero enquanto uma construção social, enquanto conjunto de normas e papéis, e comportamentos e identidades que são socialmente atribuídos a sujeitos classificados como masculinos ou femininos. Então, entendemos que o gênero é atribuído socialmente a uma pessoa. Então, a partir do momento que ela nasce, a sociedade cria expectativas a partir do que ela pode desenvolver, do papel que ela pode desempenhar dentro da sociedade. Além disso, também realizamos leituras em relação às redes sociais, né, entendendo que a internet transformou a comunicação, né, que passou a ser um processo bem mais ágil e interativo. Então, a gente tem o compartilhamento de informações, respostas, isso acontecendo de maneira simultânea. E apesar das controvérsias que a gente tem no X, é uma rede que se destaca por ser um ambiente de expressão e debate. Então, algumas vozes que antes eram silenciadas nos meios convencionais de comunicação, como jornais, como a TV, acabam ganhando espaço, né, e podendo contestar aí essas estruturas hegemônicas e passam a ter mais visibilidade e ganhar mais agência discursiva. Com base na regularidade do fenômeno, eu classifiquei, né, os registros
conforme algumas de suas características nas categorias a seguir. É determinante de reversão quando o gênero é determinado pelo próprio artigo ali dentro do nome. Unidade nominal de reversão quando temos termos flexionados no feminino para se referir a sujeitos masculinos, como bicha, mona. Reversão drag, quando a gente tem a reversão de gênero acontecendo para reafirmar a persona feminina, né, que é formada pela drag queen. Pronome de reversão e vocativo de reversão. Como primeiro enunciado aqui, como exemplo, eu trouxe o seguinte: a Gil do Vigor não vai ficar pobre nunca, e não é de dinheiro que eu estou falando. E aí nós temos o artigo feminino a anteposto ao nome masculino, Gil, né, no caso de Gilberto, transformando o feminino aí em um marcador de afeto e orgulho. Então, ao contrário do que a literatura trouxe durante muito tempo, a gente tem a reversão do gênero gramatical sendo utilizada aí não para gerar uma depreciação, mas trazendo o sentido de riqueza para o campo simbólico. Então a gente tem uma aproximação, a gente tem uma demarcação de afeto aí, utilizando esse gênero feminino para um referente que é masculino. No próximo enunciado nós temos: que lindo ver que além da Pablo, a Sérvia da Lisa e a Iseuti também estão conquistando muita coisa. Então, nós temos aí o uso da Pablo, né, a contração da preposição de mais o artigo feminino a, diante do nome próprio masculino. Nesse caso aqui, a gente tem a, nesse caso aqui, a gente tem a utilização do feminino como uma forma de reafirmar essa identidade da pessoa feminina, da drag queen, que a coloca em um mesmo grupo com mulheres artistas que também são queers, legitimando a sua feminilidade. E aí não temos uma diferenciação da drag queen das outras cantoras que são mulheres cisgênero. No próximo enunciado, nós temos o uso do determinante em e quando a drag queen ganhou o Queen of the Universe com essa pedrada, hein? Então a gente tem a discursividade aí sendo marcada, né? Mais uma vez, a performance da drag queen sendo legitimada, né? A performatividade, a sua identidade feminina, apesar do nome próprio masculino. Então essa apreciação aí da vitória, ela acaba celebrando uma conquista da drag queen, ela desafia estigmas e funciona como uma ruptura das normas binárias. Nesse sentido, nós entendemos que a reversão do gênero gramatical atua como uma estratégia discursiva multifuncional, especialmente evidente em interações digitais, onde os usos linguísticos se difundem rapidamente. Então, é uma estratégia que é utilizada diariamente pelos sujeitos LGBTs e aqui focando principalmente os homens gays. Ela rompe fronteiras gramaticais e ideológicas, né, ao circular nesses ambientes, nesses espaços marcados por disputas de sentido e identidades. Ela reescreve os corpos queer na linguagem porque eles buscam outras formas de se expressar e de se manifestar. Além disso, converte o português em território de visibilidade, afeto e resistência dentro das comunidades digitais, porque desafia o masculino genérico, desafia as formas padrão de manifestar o gênero, reforça o valor político das performances queer ao ser usada em práticas discursivas que questionam normas e ampliam debates públicos e alia-se a perspectivas decoloniais ao afirmar modos de existir apagados, sobretudo em ambientes virtuais que democratizam a voz de grupos historicamente marginalizados. Então, a partir de uma visão decolonial, de que o gênero binário é uma imposição da colonialidade, nós entendemos que a reversão do gênero gramatical também funciona como processo de ruptura dessa colonialidade. Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação, na própria dissertação. Nós temos a utilização de outras fontes teóricas, então as referências são bem mais extensas. E por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Irã, né, por todo o apoio durante o processo de escrita e de pesquisa, aos meus familiares e amigos por estarem do meu lado, ao meu lado nesse momento.
né, e acreditarem em mim, por me incentivarem a prosseguir atuando na trajetória acadêmica. E é isso. Obrigado.